te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz de Jesus, nesse início de semana maravilhoso que o Senhor nos tem proporcionado. Venho aqui trazer uma palavra do dia para você, né? Essa manhã, enquanto estava meditando, né, na palavra do Senhor, me alimentando dela, que ela é um alimento genuíno, e resolvendo algumas coisas, né? Como você está vendo, estou aqui dirigindo, mas eu queria, né, nesse momento, trazer uma palavra do dia para você que está aí do outro lado, que muitas vezes tem aguardado, né, a palavra do dia para ouvir o que Deus tem para a tua vida. Quando eu estava lendo o livro de Gênesis, e no capítulo 37, vai falar sobre o sonho de José. E daí veio automaticamente na minha mente, né, assim, uma pergunta que também eu faço para você aí que está do outro lado, para refletir. Até que ponto você lutaria pelo seu sonho? Até que ponto você deixaria, né, teus sonhos pela opinião de alguém, né, que pensa diferente de você? Como você se comportaria, né, diante de uma dificuldade em que, para nós, conhecemos a história, José não. José só tinha em mente, José só estava vivendo o momento do sonho, que era certo dia ele acordou e o seu pai havia feito uma túnica para ele, e estavam seus irmãos e o seu pai, e ele vai falar a respeito do sonho que ele teve. Um sonho que era lá para o futuro, um sonho, querido, que ia beneficiar os seus irmãos, o seu pai. E José, no momento, ele não sabia, ele só tinha o sonho. Na mente dele, ele só tinha o sonho. A Bíblia vai mostrar que José vai contar o sonho, e seus irmãos, né, que já tinha inveja dele, seus irmãos que já não gostava dele, porque o texto vai mostrar que quando seu pai Jacó, né, manda chamar, manda eles ver José ir atrás dos seus irmãos, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos, né, quando viu a túnica, passou a odiá-lo mais. Primeira coisa que eu fico observando e fiquei meditando, mesmo conhecendo esse texto, mesmo já ministrando sobre esse texto. Mas o que levaria José, porque eu acredito que os seus irmãos, né, os irmãos de José, de uma maneira ou de outra, demonstrava sua insatisfação com José. Seus irmãos, em alguns momentos, provavelmente brincavam, falava aquela brincadeira que no fundo tem o fundo de verdade, quer expressar, mas não tem coragem de dizer, porque José era o queridinho de Jacó. E eu fiquei analisando, né? E José, por inocência, não sei, porque a visão dele estava tão no reino, em Deus, que ele não se apegava ao que os outros pensavam, e esses outros podiam ser seu pai, seus irmãos, o que eles pensavam dele. E eu fiquei refletindo, porque a Bíblia vai dizer que José, se conhecedor ou não do sentimento dos seus irmãos para com ele, né, José vai compartilhar de um grande sonho que ele teve, um sonho futurista, um sonho que estava lá na frente, que nem ele sabia a interpretação que significava aquele sonho. E eu fico olhando, assim como eu e você que está aí.
o queridinho, a queridinha de Deus. Aquele que Deus disse assim: não fosse vós que me escolheu, mas fui eu, o Senhor, que escolhi a vós. Foi Deus que escolheu a mim, foi Deus que escolheu a você, foi Deus que preparou a túnica para cada um de uma maneira e Ele nos entregou. Mas sabe que existem pessoas, né, que muitas vezes têm a sua túnica, mas vai estar olhando para a túnica sua. Vai estar olhando para admirar e muitas vezes não há admiração, mas vai causar inveja, ira, que vai pelo caminho que vai maquinando, começa simplesmente com a irritação, depois olhando, né, o seu irmão já atravessado e continua não se alegrando com a vitória do irmão, porque a Bíblia vai dizer que Jacó havia feito, né, uma túnica para José, uma túnica muito bonita. Querido, a Bíblia não deixa claro, né, mas deixa claro que quem fez a túnica foi o seu pai. Foi o seu pai que deu a túnica para ele. Não foi José que pediu uma túnica muito bonita, mas foi o Senhor que deu a túnica para ele. Sabe que muitas vezes nós vamos questionar e muitas vezes nós vamos admirar um som, né, chamado de Deus específico, e a gente esquece que eu e você é o queridinho, a queridinha do Senhor, que Ele vai te dar a túnica conforme Ele deseja, conforme Ele quer. Para alguns vai dar uma túnica, querido, que você vai cantarolar, cantar belíssimamente. Para outros, Deus vai chamar para o ministério profético, vai chamar para o ministério da palavra, vai chamar para diversas coisas. É Ele que vai fazer a túnica. Mas, como eu comecei perguntando, né, até que ponto você seria influenciado a não compartilhar, a abandonar, não acreditar nos teus sonhos devido à opinião de alguém? Esse alguém pode ser tua parentela, teus amigos, pessoas, sabe, que você muitas vezes nem imagina, é do seu convívio, que muitas vezes está ali com você, mas até quando está no sofrimento, quando você não tem nada, mas quando tem uma túnica que brilha, que resplandece, que chama a atenção, muitas vezes a atitude dessas pessoas vai ser indiferente com você. Mas observe que eu estou dizendo para mim, olha que eu já ministrei essa palavra, ministro muitas vezes palavra, como a gente tem a palavra do dia, e eu relendo novamente, né, o livro de Gênesis, Deus tem falado muito comigo, e quando hoje eu estava lendo a história do sonho de José, aquilo ficou na minha mente, e eu estava dizendo: Senhor, mas é possível que os irmãos de José não, em nenhum momento deu evidência, mostrou aborrecimento, né, ou em brincadeira, ou em fala, né, para José, simplesmente porque, olha, entenda, se você que sabe que alguém não gosta de você, sabe que não se alegra com a tua vitória, no humano, no natural, no consciente, o que é que a gente faz? Nós não compartilhamos, porque nós sabemos que aquela pessoa não vai se alegrar, não vai compartilhar conosco de desfrutar daquela bênção, daquela unção, né, ou túnica, aquele presente de Deus para a nossa vida. Você concorda comigo? E o que levou José a compartilhar com seus irmãos e com seu pai? Disse: nessa noite eu tive um sonho que o sol e as estrelas se curvavam diante de mim. Teve um sonho que as espigas, né, se curvavam diante dele. O que levou José a compartilhar do seu sonho com alguém que, mesmo sendo seus parentes, que na mente dele jamais ele imaginaria que os seus irmãos faria o que fez com
com ele. E eu fiquei analisando, né, e questionando, e algo que Deus falou ao meu coração. E nessa manhã, né, já início de tarde, eu quero compartilhar com você. Sabe, um Deus, querido, que quando nós estamos sonhando o sonho de Deus, quando nós estamos, né, no centro da vontade de Deus, fazendo, né, e sendo conduzido para o propósito de Deus, nada e nem ninguém vai nos impedir de brilhar, de se alegrar com aquilo que Deus tem preparado, proposto para a minha vida e para a tua vida. Foi por isso que José, mesmo talvez sabendo que seus irmãos não o viam, não era que não o amavam, mas tinha um aborrecimento com ele, porque ele era o queridinho, né, de Jacó. E a Bíblia vai dizer que aqui, os seus irmãos alimentando isso, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 37, você vai ver que, acho que a partir do 15, né, vai dizer que quando olhou para Jacó, passou e viu a túnica dele, passou a odiá-lo ainda mais. Então, querido, quer dizer que existia um ódio no coração dos seus irmãos pela vida de José, sem ele ainda ter a túnica. E aí passou a odiar mais quando ele teve a túnica. E a Bíblia vai dizer que eles alimentaram isso tão que eles saíram, José ficou, né, eles saíram e foram, né, pastorear, e o seu pai manda eles, José, ir lá, né, nem Jacó sabia, ele era o queridinho que estava caminhando seu filho, né, assim, para a aflição, mas essa aflição ia simplesmente conduzir ele para o propósito de Deus lá na frente. E a Bíblia vai dizer que quando José se perde deles, né, e ele encontra um homem, né, e ele diz assim: você está perdido, tá onde? E ele vai dizer: estou procurando. Ele diz: acho que eles estão lá em Datã, né? E ele vai, ele encontra seus irmãos, e a Bíblia vai dizer que quando ele os avistou de longe, eles começaram a dizer: lá vem o tal sonhador. Ah, querido, como aquele sonho perturbou mais ainda, porque a Bíblia vai dizer que eles dizem assim: lá vem o tal sonhador. A túnica já parece que tinha esquecido, mesmo que a túnica fez com que eles passassem a odiar mais a José. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles veem ele de longe, os seus irmãos, ele diz: e passaram e eles disseram: lá vem o tal sonhador. Sabe, aquele sonho pegou os irmãos dele. Aquele sonho, sabe, mexeu com os irmãos dele. Porque os sonhos que Deus tem para minha vida e para a tua vida, mesmo que alguém interfira, mesmo que alguém queira apagar, mesmo que alguém queira mudar, se eu e você continuar na posição de crendo de quem sonhou para as nossas vidas, vai realizar, e nós vamos chegar lá, nós não vamos temer. Porque se você ler o texto, eu convido você a ler aí o texto. A Bíblia vai dizer que seus irmãos, quando ele vem, agarra, rasgam a túnica de novo, rasgam a túnica e jogam ele no poço que estava sem água, né? Mas com a intenção era que ele morresse. E quando eles vê os egípcios e ele vai, os ismaelitas, né? Ele pega, diz, leva ele como escravo, né? E eu fiquei pensando, por que José também não se defendeu e disse assim: ei, eu sou irmão deles. Eu sou irmão deles. Eu não sei o que tem levado eles a fazer isso comigo, mas eu sou do sangue deles, né? Porque José
Porque José não se defendeu. Porque José não falou, né, e saiu em defesa. José não esperneou. José, sabe, não se queixou, se defendeu. Por que José não fez isso? Sabe por quê, querido? Porque José tinha convicção do sonho dele. José sabia que não adianta, né, lutar com o sonhador, com aquele que tem a túnica, com aquele que é o queridinho, né, a queridinha do Senhor. Porque Deus, querido, Ele vai quebrando tudo. Deus vai desfazendo todas as armadilhas, todos os planos arquitetados contra a minha vida, contra a tua vida, como foi com a vida de José. E sabe que eu acho mais lindo que o trabalhar de Deus é algo tão sublime, tão maravilhoso, que não sabia os irmãos de José que aquele sonho estava poupando a vida deles da morte. Porque quando a gente vai ler, ele vai para a casa de Potifar, e você deve conhecer toda a história. Na casa de Potifar, ele é caluniado, vai para a prisão. Na prisão ele continua sendo bênção, né? E a Bíblia vai dizer que ele chega a ser governador. E continua uma fome muito grande na cidade, né? E os irmãos vão lá pedir comida. José, né, termina capítulo 50, ele quando reencontra seus irmãos, e ele diz: o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor, Gênesis capítulo 50, Deus transformou em bênção. Foi para isso que Deus me manteve com vida, para dar vida a vocês, para poupar. Eu quero dizer, querido, foi para poupar a sua vida. Eu quero dizer que sabe que há sonhos de Deus para a minha vida e para a tua vida, para beneficiar até aquele que quer se intrometer, que quer frustrar os planos de Deus, que quer desfazer da túnica, do sonho, né, da sua vida. Você precisa entender que mesmo que alguém te chame de sonhador, mesmo que alguém tenha inveja da túnica que o Pai construiu para você, fez para você, né? Tenha convicção de que Deus, Ele é poderoso para realizar o propósito que Ele tem determinado para a minha vida e para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, que você reflita nessa palavra, que você não desista dos teus sonhos por causa das pessoas, pelo que as pessoas dizem ao teu respeito, o que pensam a teu respeito, mas olha para o alvo, que é Cristo, porque aquele que fez você sonhar os sonhos de Deus, Ele é capaz para realizar os sonhos que Ele tem determinado para a tua vida. Que Deus abençoe, seja um agente abençoador lá no canal, curte, compartilha, né, o máximo que você puder, para que outras pessoas, né, precisam ouvir essa palavra. Talvez os sonhos de Deus já estabeleceu, já foi revelado na sua vida, e daí compartilhou com alguém, com um amigo, com qualquer pessoa, e alguém quis frustrar, quis impedir que o sonho acontecesse. Deus está dizendo: não deixa de sonhar. Mesmo que alguém diga: lá vem o sonhador, e quando te encontra, rasga a túnica que o Pai te fez para você. Eu quero te dizer uma coisa, que nem tirando a túnica, nem dizendo que, né, com inveja de você, impediu de José chegar onde Deus queria que ele chegasse. Tenha um excelente dia. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Beijo, que eu tô vendo aí Lidiane falando comigo. Beijo, Lidy, no teu coração, né? Que o Senhor te abençoe também, que tu recebas a palavra do Senhor, né? E não para de sonhar, porque os sonhos de Deus vai ser concretizado, realizado na minha e na tua vida, para a glória do nome dele. Um beijo.